Ok. Boa tarde. Qual é o nome do senhor, por favor? Alipe Soares Fernandes. Tá bom. O senhor já sabe a acusação que pesa contra o senhor, não sabe? Sim, Tá bom. O senhor tem o direito de permanecer calado. O senhor não é obrigado a responder nenhuma das perguntas que serão feitas ao senhor a partir de agora, entendeu isso? sim. O senhor vai permanecer calado ou o senhor vai contar a sua versão? Eu vou contar minha versão. Tá bom. Então, é, vamos lá. Quanto tempo o senhor morou com a, a vítima, aqui, com a Érica? 4 meses que a Quatro gente meses. Em que período? Quando é que foi isso? Em que ano? foi há, há 4 anos atrás, que meu filho tinha menos de 1 ano. Vocês se separaram, ele tinha menos de um ano. Depois da separação, ela foi morar onde? Vou morar no ABC com a mãe dela. Tá. E o senhor? Fiquei morando com a minha mãe, no mesmo lugar. Onde vocês moravam antes? É, Durante esse tempo de convivência do senhor, não necessariamente durante os 4 meses. Que ano que o senhor começou a namorar com ela? não me recordo direito, sim. Tá. Bom, foi antes do nascimento do seu filho. Foi antes que nós... Durante esse período todo, teve alguma vez que ela registrou algum boletim de ocorrência contra o senhor, pediu alguma medida protetiva por violência doméstica? Sim. E o que que ocasionou isso? Nós brigamos normalmente, nunca bati nela nem nada, E nós só brigou. que história é essa que o senhor teria tentado fugir com o seu filho, caído, e aí isso teria gerado o pedido de medida protetiva? Isso ocorreu? Corri que o policial ia tacar o spray de pimenta no meu filho também. Aí eu dei uns passos correndo. Mas por que que o policial estava atrás do senhor? Porque ela ficou chorando. Ele já entrou na minha residência e ela apareceu chorando, sem eu ter feito nada com ela. Ela só ficou chorando lá no desespero. Aí o policial veio pra cima de mim. Tá, ela que chamou a polícia, então. Sim, Tá. Bom, durante agora, esses fatos aqui que são atribuídos ao senhor ocorreram agora em outubro de 2024, certo? Nos meses anteriores, durante o ano de 2024, etc. e tal, o senhor estava ajudando no sustento do seu filho? tava assim, eu tava pegando ele, eu tava ficando com ele todos os finais de semana, tava dando todo apoio pra ele. Não, mas assim, o senhor, ela disse que trabalhava, sustentava o filho, e que o senhor, nos meses, nos tempos anteriores a esse fato, que tinha deixado de ajudar financeiramente, pagar escola, alimentação, esse tipo de coisa. Uns 2 meses só que eu tava desempregado, uns 2 meses antes só. Aí ela tava proibindo de eu ver ele. Hum. Outra coisa, ela disse aqui, que ela não proibia o senhor de ver a criança, proibia o senhor de levar a criança para sua casa quando era dia dele ir para a creche, porque ela precisava criar uma rotina. Não, É isso mesmo? ela tava proibindo de ver ele, eu não podia ir na casa dela. Não tava podendo ter contato nenhum com ele. Eu ligava, ela não atendia, porque ela já tava em outro relacionamento, não sei. Mas quando é que foi o outro relacionamento que ela começou? Agora, esse ano, 2024. Então, mas ainda quando ela já estava no outro relacionamento, o senhor não ela disse que o senhor frequentava e havia criança na casa dela. Eu quero saber se isso é verdade ou não. Na casa da mãe dela. É, Quando ela começou o relacionamento, ela mudou de casa. Já tava morando com um cara. Eu nunca mais vi meu filho, nunca mais fui na casa dela. Depois que ela começou a morar com esse cara. peraí. Ela o senhor não disse que viu o filho na casa da mãe dela? Sim, na casa da mãe dela, mano. Tudo bem, o importante é que o senhor viu o filho, é isso que eu quero saber. Eu quero saber até quando o senhor viu o filho. Isso aqui foi em outubro. Se em setembro o senhor viu, se em outubro o senhor viu, ou se fazia meses ela estava impedindo o senhor de ver. Seja mais preciso, isso é na sua própria defesa. Tinha uns 3 meses que eu não tava vendo ele. Nenhuma vez? Nenhuma vez. Eu tava pedindo pra pegar ele e ela não tava querendo deixar. O senhor tem certeza disso? Tenho sim. Porque ela contou com Absoluto. detalhes aqui que, inclusive, se estavam num relacionamento, estavam se dando até bem
Porque Não. estava tudo tão tranquilo que Ela ela não não atendia impediu, que ela via, ligações. que inclusive ela disse assim para o senhor, foi o que ela disse: olha, é, hoje não é para você pegar a criança, porque ele vai na creche. Mas ele não vai ter aula, não me lembro agora se é na sexta-feira, e depois você pode ficar com ele até o final de semana. Aconteceu isso? Ela não falou isso. Não O que que falou. ela falou então? Ela não me respondeu, não me atendeu. Aí eu fui buscar meu filho, porque já aconteceu dela ter me negado muito ele, eu fui buscar ele. Tá bom. Então me conta o que que aconteceu quando o senhor foi buscar ele. Foi no dia dos fatos, né? Sim. Tá, então me conta o que que aconteceu. Eu chamei ela no portão, ela não saiu. Mandou áudio falando umas besteiras lá que não ia deixar eu pegar ele, que não Peraí, sei, a Pamela mora perto dela? mora. O senhor bateu no portão da Pamela ou no portão dela? Foi no portão da Pamela, Mas por quê? que eu tava meio bêbado também. Hum. Então como é que o senhor ia pegar a criança bêbado? O senhor entendeu? Peraí, o senhor mesmo diz, eu fui lá. Mas eu tava bêbado, tão bêbado que eu fui na casa da irmã dela. O senhor pensou que era a casa dela? Não, porque eu tinha mais contato com a irmã dela. Aí, Mas porque, como é que o senhor ia pegar a criança na casa da irmã dela se a criança não estava na casa da irmã dela? Me explica isso, por favor. porque eu não tinha acesso à casa dela, Mas porque a do casa não era do marido dela. lado? Mas e o marido dela? E o que que a Pamela tem a ver com isso? Porque a Pamela que cuidava dele. Ele não ia na creche? Creche, ele ficava com a cuidadora lá. Aí a Pamela ficava com ele e A mãe levava disse pra que essa cuidadora. ele ficava numa creche. Bom, enfim. Por que que o senhor ficou chutando o portão da casa da Pamela? É casa ou é prédio? É um prédio. Por que que o senhor ficou chutando lá? Eu só dei um chute. Por quê? Fiquei com raiva que ela não quis sair pra me dar notícia do meu filho, que eu não tinha notícia nenhuma dele. Nesse meio tempo, o senhor mandou mensagens também para sua ex-mulher, a Érica? Mandei mensagem pedindo pra ela sair, Ah, pra e eu ela ver meu tentou filho. explicar para o senhor que a criança estava indo para a creche? Não, Não tem isso nas mensagens? não. Porque tem mensagens aqui, é só abrir ou pegar o telefone. Se isso não for verdade, vai ficar caracterizado, o senhor entendeu? Ela Ah, explicou ou não para o senhor? não explicou. E o que que ela dizia nas mensagens, então? Falando que não ia deixar eu ver o menino. Falando que eu não ia pegar ele hoje. Então, mas disse que o senhor não ia pegar jamais ou não ia pegar naquele dia? Falou que não ia me entregar ele. Só falou Tá nessas bom, palavras. tá bom. E aí o que que o senhor fez? O senhor Aí, ameaçou ela de morte? não, Só não mandou uma mensagem dizendo que ia matar ela? não. Falei Nem que que ia eu. agredi-la, que ia fazer alguma coisa contra ela na mensagem? Não, não me recordo disso. Não se recorda ou não fez? Não, Sabe não, por que que eu não, estou não. perguntando? Essas perguntas são simples e às vezes eu não sei qual é a verdade, mas às vezes a pessoa pensa, isso não tem como descobrir. É só olhar o celular. O senhor não lembra ou o senhor não mandou essas Não mensagens mandei agressivas? mensagem falando que ia matar Tá ela, bom. não. Nem nenhuma mensagem agressiva. Tipo, eu vou te pegar, vou Não, fazer, vou. Nada. não. Tá bom. O que que o senhor fez em seguida, então, depois que chutou o portão da Érica, da irmã da Érica? Voltei pra minha casa. Voltou para sua casa. Sua casa era perto ali da casa da Pamela, da Érica? É, mais ou menos perto. Tá. O senhor estava a pé, estava de carro, Tava a pé. voltou para casa. E aí, depois o senhor voltou para casa, o que que o senhor fez? Fiquei em casa esperando. Aí eu resolvi ir no trabalho dela. Quando o Pá, senhor foi para o trabalho dela, o senhor levou uma faca, certo? não, Não? Então o senhor não esfaqueou ela. não. Eu dei duas facadas nela que eu Não, achei mas a faca lá no para. momento lá. Pera um pouquinho. Para dar uma esfaquear tem que ter uma faca, concorda? Ela estava em cima da mesa lá na Então, padaria. a mulher diz, a dona da padaria diz que ela não vende faca, que não tem faca ali à mostra, Na que padaria ao não lado. existe essa possibilidade. Lá é um mercado. Eu peguei a faca na padaria ao lado, pro lado de fora lá. Ah, o senhor foi lá na padaria do lado. E como é que o senhor pegou? Então o senhor subtraiu uma faca, é isso? O senhor furtou? Não, ela estava em cima da mesa. Ué,
Isso é furto. Tá bom. Veja que esse tipo, o senhor não é obrigado a responder as minhas perguntas. O senhor pode olhar para o senhor e falar, não, não vou mais responder. Mas a partir do momento que o senhor responde e as perguntas não fazem, as respostas não fazem sentido, é minha obrigação perguntar em seguida, né? E continuar a inquirir o senhor, porque não faz sentido isso. O senhor entrou na outra padaria, pegou a faca. Ninguém notou que o senhor pegou a faca? Não. Não, não anotou. Tá bom. Aí o senhor pegou a faca da outra padaria. Que tamanho que era a faca, senhor? É uma faca de mesa. Faca de mesa. E por que que o senhor pegou uma faca? Ao tentar passar um medo nela, Passar o medo. O senhor já percebeu que até aí o senhor já cometeu uma série de atos que culminariam numa tragédia, certo? O que que o senhor entrou lá? Que o senhor chegou a conversar com ela, chegou a ameaçar? O que que o senhor fez? não, eu que tava com medo da reação do marido dela lá, que Ah, o senhor estava com medo. aí eu por isso que Aí eu o senhor peguei pegou a essa faca. faca. O senhor estava com medo do marido dela. Daí o senhor vai lá atacar ela onde o marido dela não está, é isso? Eu não cheguei atacando ela. Não. Então me conta, Eu o que que fui, foi? Eu eu vou fui deixar o senhor tentar, contar. eu fui tentar segurar ela, Não, porque explique então. Não, ela já peraí, me deu peraí, 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 socorrência. peraí. O senhor entrou, olhou para ela e daí? O que que aconteceu? Ela já foi se esquivando, me xingando, indo pra trás. Aí E o eu senhor fui, estava com uma faca? tava com essa faquinha de E o mesa. senhor acha que ela deveria se esquivar do senhor? Ou o senhor, acha, o senhor entendeu que não? A obrigação dela era ir lá até onde estava o senhor com a faca. Eu só queria saber do meu filho, senhor. Ah, tá. E aí? Ela não tava me dando resposta E nenhuma. por que que o senhor esfaqueou ela, então? Na reação lá, dela correndo, se esquivando, eu só fui com a mão nela, praticamente. Ela chegou a cair ao chão Não, ela se jogou no chão. e o senhor continuou esfaqueando ela? Não, eu só dei duas facadas nela. É porque No tem braço dela. imagens, tem imagens. O senhor, quando ela foi ao chão, quer o senhor ter empurrado, quer ela tenha caído. O senhor esfaqueou ela quando Ela ela estava no... caiu, eu saí correndo. Então, quando ela estava no chão, o senhor não fez nada para ela. Eu saí correndo. Outra coisa, as imagens mostram a patroa dela se aproximando, certo? O senhor viu a patroa dela? Não, só escutei a voz gritando. Aí eu já E saí o senhor correndo. saiu correndo quando ela chegou ou antes dela chegar? Quando a Erika caiu no chão, eu já saí correndo. Que O ela, senhor saiu correndo por causa da chegada da patroa dela ou porque o senhor já ia sair correndo mesmo? eu já ia sair correndo. Quando eu vi ela caindo, me deu desespero, eu saí correndo. Então, no chão, o senhor desfaqueou ela. Não, jamais. Tá bom. Aí o senhor saiu correndo com a faca. O que que o senhor fez com a faca? Eu joguei ela no asfalto. No meio da rua ali. E o senhor foi para onde? Eu saí andando por rumo do ABC. Tá bom. O senhor já foi preso antes Não, senhor. por nenhum crime? Não. Nenhum? O senhor é usuário de drogas? Só fumo maconha. Crack e cocaína. As Não, pessoas dizem que o senhor é usuário. não. Só maconha e bebida. Só maconha e bebida. Tá bom. Não tem mais perguntas. Doutora, Sem perguntas. doutor. Tenho sim. Boa tarde, Alipe. Nesse dia aí, você tinha feito uso de álcool ou de drogas ou alguma outra substância? Tinha bebido. Álcool só? Aham. Tá. Essa faca que você fala, você pegou na padaria ao lado, é uma faca de mesa utilizado para lanche? Sim. Tá. É, Passando isso, quando você encontrou com ela, o seu intuito era matá-la ou era só machucá-la? Era só machucar ela e nem era o intuito também. Eu só queria resolver a questão de ver meu filho. Mas Entendi. Como é que era o relacionamento antes? Você já tinha tido algum atrito que tivesse feito algo de violência, batido nela, não, alguma coisa assim? nunca bati nela, assim, Era só nunca bati. discussões Era verbais? conturbado, é, sim. Tá.
2 meses, 3 meses era o tempo que você não via o seu filho, então. Era isso. Sim. Tá. Ok, excelência. Da minha parte, é só. Fica então encerrado o interrogatório. Ele já pode ir, né? Boa tarde. O nome da senhora é Érica Alves dos Santos? Sim. Tá. Dona Érica, a senhora está sendo ouvida aqui na qualidade de vítima, tá bom? Fique calma e preste seu depoimento com calma, sem nenhuma pressão. Conforme a senhora pediu, a sala está vazia. O réu não está aqui, Uhum. bom? Diz aqui que na manhã de 3 de outubro de 2024, uma quinta-feira, por volta de 10 horas, dentro do Empório Natural Canoé Hortifruti, TF 140, quilômetro 4,5, Parque Ecológico, Rua Salinas, no setor habitacional Tororó, no Jardim Botânico, o acusado Alipe Soares Fernandes, com a intenção de matar e utilizando-se de uma arma branca, golpeou a senhora, tá? Sua ex-companheira, causando lesões corporais. Então seria uma tentativa de feminicídio, né? O crime teria sido cometido por motivo torpe, sentimento de posse, de maneira a dificultar a defesa da vítima, e é um feminicídio. Isso aqui foi, então, ainda entrou como homicídio, né? Tá. Diz que momentos antes do crime, ele também ameaçou a senhora, dizendo que mataria caso proibisse ver o filho, tá? Então, a promotora vai fazer perguntas para a senhora, o advogado dele fará perguntas, e ao final, se for necessário, eu farei algumas perguntas, certo? Certo. Então tá, vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Quanto tempo você era casada com ele A gente, ou vivia junto A com gente ele há vivia- quanto tempo? a gente viveu junto, a gente era de idas e vindas. Aí Mas a a gente- primeira ida foi quando? Foi quando eu descobri que estava grávida. Que ano foi isso? Foi em 2020. 2020. 2020. Vocês moravam juntos? Isso. A gente chegou a morar junto. Chegaram a morar juntos? Sim. O seu filho, então, tem agora 4 anos. Exatamente. Nesse período, nesses 4 anos, você fala de idas e vindas. Eram desentendimentos ou havia agressão, havia ofensa? Havia ofensa. Muita ofensa. Que tipo de coisas ele dizia para você? Teve um episódio, a primeira vez que a gente se separou, que quando eu tava grávida, a gente tava morando junto e a gente foi para uma chácara. Que foi só a família dele. Tava lá eu e foi só a família dele. Aí a gente foi para lá. Começou por conta de uma cadeira. Ele falou, eu queria sentar. Aí ele pegou e olhou assim, só que do lado da cadeira tinha uma pessoa, um menino, eu não sei quem era, não me recordo quem era a pessoa. Aí eu falei que queria sentar, e ele falou que não era para me sentar porque tinha o homem lá do lado, no caso ia ficar do meu lado. Aí a gente iniciou essa discussão. E o homem não podia ficar do seu lado por ciúmes dele? Sim, Isso era ciúme. era. Tá. Aí a gente iniciou essa certa discussão, ele se alterou, eu tentei baixar o tom de voz, porque como sempre, era sempre eu tentando apaziguar a situação para não chegar em um nível extremo, porque essa foi a primeira vez que eu vi ele transtornado. Isso você estava grávida. Isso eu estava grávida, Barriguda? Dava para todo mundo ver que você estava grávida? já estava com barrigão, Ele sabia que você estava grávida? já sabia. Tá. Aí a gente foi para uma área onde só tinha crianças, só os priminhos dele menorzinho. Aí a gente chegou lá, ele pegou, me puxou pelo braço, tanto é que as crianças que estavam lá falou: "Para, tio, não fica puxando ela assim não". Ele me puxou pelo braço. Aí nessa hora eu gritei, porque eu não, em todo momento da minha vida eu nunca aceitei que ninguém me puxasse ou gritasse comigo. Aí eu peguei e gritei, aí as primas dele veio. Aí ele pegou e falou: "Você não vai embora comigo não?" Eu falei que não ia embora com ele daquela forma, do jeito que ele estava, porque ele estava bastante alterado. Aí eu não fui embora com ele. Nisso, no outro dia, ele ainda voltou lá na mesma noite, só que ninguém deixou ele me levar, porque ele queria me levar à força.
Aí o primo dele até ainda falou assim: ah, se você for tirar ela aqui, se você quiser tirar ela à força daqui, eu vou matar você. O primo dele? O primo dele falou que se ele me tirasse à força de lá, ele ia matar ele. Aí foi lá, eu dormi lá na casa da prima dele. No outro dia, quando eu cheguei em casa, minhas coisas estavam tudo pra fora de casa. Tava minhas roupas, minhas coisas, tudo pra fora de casa. Aí eu tive que ir embora. Respira. E tinha coisas nessa casa que eram suas também, tipo geladeira, alguma... Não, eram coisas dele. É que a gente sempre morou com a mãe dele. Ah, tá certo. Aí minhas coisas estavam tudo lá de fora. Dói falar isso porque eu levei minhas coisas tudo sujas pra casa. Tipo, tinha outras maneiras dele fazer isso. Aí eu fui embora pra casa da minha mãe, sendo que ela já tinha falado, né? Ela tinha aceitado tudo mais. Ela sempre concordou e aceitou. Eu não entendi. Ela aceitava o seu relacionamento Ela com aceitou ele ou dela aceitava que você voltasse para a casa pra dela? voltar pra casa dela, porque no início ela não aceitava o nosso relacionamento, só que de tanto eu insistir, não dar o braço a torcer, que aí eu vou ficar com ele sim, independente de qualquer coisa. Aí, quando ela descobriu que eu tava grávida, ela falou: "Ó, se você quiser continuar morando comigo, você continua, mas se você quiser ir morar com ele, você vai." Aí sabe aquela vergonha de voltar a morar porque não deu certo e, tipo, tudo que ela já tinha me falado aconteceu. Aí eu voltei pra lá. Aí ele continuou indo lá, dizendo que era pra ver. Ah, Ele ia na ver casa da sua mãe. isso, pra ver como é que eu tava, que não sei o quê. Me pediu mil e uma desculpa, disse que se arrependeu por tudo. Aí essa separação não demorou nem um mês. Aí ele falou: não, vamos voltar, que não sei o quê. Aí minha mãe já sentou no sofá comigo e conversou e falou: ó, se você for morar pra lá, você fica lá e tenta fazer as coisas dar certo, porque dessa vez eu não vou ficar mais aceitando isso, essas indas e vindas, indas e vindas. Aí nisso eu fiquei com ele até, eu acho que até perto do meu filho nascer, até uns 8 meses, mas foi até bem pertinho dele Do nascer neném mesmo. nascer. Foi. Aí a gente se separou de novo. Discussão, briga, muita alteração. E Aí aí o neném nasceu, ele te ajuda. Você ficou com ele quando vocês se separavam, nesse aí de vinda, ele ajudava financeiramente? ele ajudava. Tá. Ajudava. Enquanto eu estava grávida, enquanto ele ajudava em tudo que precisava. Aí eu voltei para casa da minha mãe, tive meu filho. Aí acho que ele não tinha nem 3 meses, a gente voltou. Eu saí da casa da minha mãe, eu nem avisei para ela que eu estava saindo. Só fui. Aí a gente acabou brigando, que foi quando eu fui para a delegacia com ele. Você chegou a fazer registro de Maria da Penha? Não, da Maria da Penha não, só coloquei uma medida protetiva. Só a medida protetiva. Aí nesse tempo, a gente ficou separado até o tempo que saiu a audiência, que foi quando foi para ver se eu ainda queria continuar com a medida ou se eu queria tirar a medida. Só que aí todo mundo tava falando: ai, Eric, ele tá sofrendo porque não tá vendo o filho dele, e essas coisas todas, sabe? E eu também era muito besta, idiota. Aí eu peguei e tirei a medida. Aí o juiz ainda perguntou: ah, você quer colocar pensão, só que como ele me ajudava, na época ainda ele me ajudava, eu falei, não, não vai ser preciso tomar essas coisas, né, para ser judicial. Aí eu fui, a gente se juntou de novo, depois que tirou a medida, a gente se juntou de novo. Aí da última vez a gente terminou, não me lembro muito bem, a gente brigava demais, muito. Mas a É, última vez foi já em 24. foi definitiva. Tá. Esse local que você está. Então, medida protetiva foi só essa, Foi, um só registro essa. na delegacia. Esse mercado Canoé, você trabalhava lá ou você trabalha lá? Trabalho lá, E, e ele sabia que você trabalhava sabia, lá? sabia. Tá. Nesse outubro de 24, tinha alguma divisão para ver a criança? Isso tinha ficado formalizado em alguma audiência?
Não, mas Não. era sempre assim, tipo, quando ele falava assim, eu quero pegar o Ítalo, eu sempre falava, pode vir pegar. As únicas vezes que eu não deixava ele pegar era quando ele tinha aula no outro dia, porque ele tem suspeita de autismo. Aí tem vezes que pra ele poder ir pra creche, ele faz muita birra, se Ele joga precisa no ter chão, rotina. Aí eu tava tentando criar uma rotina, porque da última vez que eu fui lá na consulta com um médico lá, não sei se é fonoaudiólogo, psicólogo, não sei quem é. Aí ele falou, você tem que estabelecer uma rotina, você tem que pôr o Ítalo num quarto só pra ele. Ele falou, na sua casa tem um quarto sobrando? Eu falei, tem. Ele falou, então a partir de hoje você não dorme mais com o Ítalo, você tem que estabelecer uma rotina. Todo dia era tipo um drama diferente pra ele poder dormir no quarto dele sozinho. Aí, tipo, isso até eu Então, é quase só por essa questão de ter aula que você, que às era que vezes, eu não você deixava. não deixar. Exatamente, mas o final de semana que ele falava, Eric, eu quero pegar o Ítalo, eu sempre deixei ele pegar o Ítalo. Todo mundo sabe disso. E isso foi 3 de outubro. Dias antes, lá no final de setembro, ele procurou você para reatar, ele procurou você para conversar, ele te ligou, ele te ameaçou antes Antes do disso dia 3 de tudo, outubro, é. antes disso tudo, não, a gente tava numa paz, assim, tipo, a gente passou mais ou menos um mês, assim, numa paz, Então você não esperava esse não, ataque eu dele. não esperava, porque tava tudo tão tranquilo que até eu peguei e mandei uma mensagem pra ele, porque eu não era de mandar mensagem pra ele. Eu mesma peguei o celular, mandei uma mensagem pra ele, falei, olha, o Ítalo vai estar, Ítalo não vai ter aula na sexta-feira. Isso era numa quarta. Aí eu falei, depois de amanhã, se você quiser vir pegar o Ítalo, você pode vir pegar o Ítalo, que ele não vai estar tendo aula. Ele me apareceu lá na quinta-feira, falando que queria pegar o Ítalo, porque ninguém ia impedir ele de pegar o Ítalo naquele dia. E aí ele ainda quebrou meu portão, o portão da minha irmã, que ele achou que era o meu, ele ainda quebrou, me xingou de tudo quanto foi nome, na frente de todo mundo, porque pra mim isso é uma humilhação. Aí todo mundo falando, todo mundo achando que a gente ainda tinha um relacionamento. Todo mundo achando que eu era a pior das pessoas, que tava proibindo ele de ver o filho dele. Dizendo que ele nunca nem parou pra pensar. Ai, Erika, você tá precisando de uma ajuda? Como é que o Ítalo tá? Ele comeu? Não, ele nunca foi falar isso pra mim. Eu só queria entender por que que ele fez isso. Calme para a gente continuar. Tudo, tudo for bom, é a penúltima vez que você repete isso, depois você não vai mais falar dessa história. Vamos. A gente consegue falar do dia do crime? Quando ele chegou no supermercado, você viu o vídeo? Do acontecido? É. Não. Não. Quando ele chegou lá, ele gritou por você? Não. Não. Eu tava limpando uma cesta e, tipo, ele chegou calmo, tranquilo, ele chegou assim em mim. Eu achei que pelo que tinha acontecido de manhã, ele ia fazer um escândalo, ia me xingar, ia me. Sei lá, as coisas que ele sempre fazia, as patifarias de sempre. Só que não foi, né? Eu olhei pra cara dele e eu falei, para. Ele não tinha falado uma palavra pra mim. Ele só tinha olhado pra minha cara. Eu falei, para, por favor. Aí ele falou, para. Nisso que ele falou para, a voz dele tava, tipo, muito diferente, sabe? O olhar dele tava diferente. Eu não sei o que me deu. Eu comecei a gritar minha patroa. Aí eu gritei ela, gritei de novo, só que quando ela tá lançando as notas do mercado, ela fica com fone. Aí talvez ela, por algum motivo, não deve ter escutado. E nisso que eu comecei a gritar, ele já veio pra cima de mim E o que que ele tinha? Ele tinha arma, ele tinha faca, ele tinha só o murro. Ele foi para cima de você como? com a faca. Você chegou a ver a faca? Foi tudo muito rápido. Eu só sei que tava furando, cortando, eu não senti dor, eu não senti nada. Eu só vi na hora que tava saindo sangue. E aí a minha patroa apareceu, que eu gritei ela e ela apareceu.
E daí eu não sei se eu corri, eu sei que eu corri pra padaria e comecei a gritar lá na frente. Até as pessoas começaram a aparecer e ele sair correndo. É, ele tentou esfaquear você na barriga, no peito, no pescoço. Na coxa, Na- porque tinha marcas da ponta da faca na minha coxa e na minha barriga. Você, desse momento, você foi socorrida, a dona Marinês chamou a polícia, Chamou a polícia, chamou os o corpo de bombeiros. bombeiros, e ele ficou lá para te ajudar a ser socorrida? Ele ficou lá de joelho, arrependido? Ele correu, ele fugiu. Ele não ficou lá, ele fugiu. E você chegou a ficar internada, Érica? Não, não cheguei a ficar internada. Você precisou fazer sutura, dar ponto, Precisou. e aí você foi para casa. Aí eu fui pra delegacia, dar o Tá. depoimento, aí fui lá, depois da delegacia eu ainda fui pro posto porque eu não aguentava de dor. Você foi atingida no braço também, além da barriga, da coisa, você também foi atingida no braço? Foi 4 facadas no braço. Você lembra em que lugar? Se era aqui ou se era na frente? E aqui, Só se pode. não, Eu preciso que foi aqui também, aqui e aqui. sentar, por favor. Legal. E daí você disse que ele fugiu. É, você foi. Bom, daí você. Tá, desde então você está na casa da sua mãe, com o seu filho. Eu fui pra minha casa no dia. Eu fui pra minha casa, mas eu não consegui dormir um pingo, porque eu ficava com medo dele aparecer lá e terminar de matar. Porque ele que se entregou, né? A polícia não pegou ele, foi ele que se entregou. Eu passei uma semana sem dormir direito, porque eu ficava com medo. Qualquer barulho eu achava que era ele. Não. E hoje você continua trabalhando lá com a dona Marinês? Você manteve seu emprego, graças a Deus? Mantive. Ele usa drogas? Sim. Você fala drogas se você quiser. Maconha, crack, Maconha, cocaína. cocaína. Se começar a usar outras coisas, eu não sei. Mas maconha e cocaína, sim. Certo. Você deixou seu e-mail, seu telefone aqui nos autos, né? Isso aqui vai ficar Deixei. em sigilo e você quer ser avisada das movimentações? Sim. Você vai ser avisada. Pelo Ministério Público, pode encerrar, excelência. E olha, Pode falar, eu sou. Pode encerrar a gravação. tem as filmagens. Não, não veja. Você está muito sensível ainda. Não veja. Vamos. Pode fazer as perguntas, doutor. Boa tarde, senhora Érica. Ela- Sei que é um momento tenso, mas eu preciso fazer algumas perguntas para a gente poder entender melhor a situação, tá? A senhora pode ficar calma e responder caso a senhora queira, tá? Durante o momento da agressão, qual que foi a sua percepção da intenção do Alipe? A senhora acredita que ele queria realmente matá-la? Ou a senhora sentiu que a intenção dele era apenas de te machucar ou assustar? De matar. Porque ele já fazia ameaças há muito tempo. Ok. A senhora descreveu já os golpes aonde foi, né, excelência? Foi no braço, né? Já foi. Tá, excelência. Da minha parte, sem mais perguntas, eu não quero abalar muito a vítima, Eu tá? tenho algumas perguntas para a senhora, mas são bem simples. Vamos lá. Vamos tentar fazer uma linha do tempo aqui, tá? Que isso é importante.
A senhora em 2020 começou a morar com ele. Engravidou, é isso? Foi. Aí começou a morar. Você já estava namorando assim há quanto tempo em 2020? Eu conheci ele, eu tinha 13 anos. Que eu conheci ele. Não, mas começou a ter um Comecei a relacionamento. ter um relacionamento, eu acho que 14 anos. A senhora nasceu em que ano? 2004. Tá, então foi 2018, assim, que a senhora começou a ter um relacionamento. Tá. Durante o namoro, ele agrediu alguma vez a senhora? Ameaçou a senhora? Tá bom. Aí foram morar juntos, né? E aí começou a idas e vindas e tal, né? Isso a senhora já relatou. Agora, durante esse tempo de idas e vindas, de 2020 até a data dos fatos, quantos registros de ocorrência a senhora fez contra ele? Esse que redundou na medida protetiva. É isso? Que depois a senhora mesmo concordou em retirar. Sim. Tá. A senhora, de 2020 para cá, já que a senhora era já muito. A senhora chegou. O primeiro emprego da senhora foi nesse mercado? Não. Foi numa fábrica, no Barreiros. Fábrica, hein? No Barreiros, perto de. Tá. Entendi outra coisa. Entendi Barretos. Isso é uma cidade, não. Tá. E quando vocês estavam morando juntos, ele trabalhava? Trabalhava. Ele sempre trabalhou? Não, assim, teve uma época quando a gente começou a morar junto, sim. Depois que a gente já tinha terminado, da última vez que a gente voltou, ele trabalhava e fazia uns bicos. Não era sempre, mas ele trabalhava. Que tipo de bico ele fazia? Ele ia pra, tipo, coisa de construção, fazer Ajudante de ajudante de pedreiro. pedreiro, isso. Tá. Agora, fazendo uma avaliação serena aqui desse tempo todo, né? Ele era um rapaz dado a se embriagar constantemente, a usar drogas? Sim. Tá. Mas isso dentro de casa tornava ele violento ou ele era a mesma pessoa? Porque era assim, no início ele usava só a maconha. Quando ele usava maconha, ele era uma pessoa calma. Quando ele começou o uso excessivo de pó, ele se transformava. Aí era pó, cachaça, e ele se transformava em outra pessoa. Tá. Durante esse tempo e antes do dia dos fatos, a senhora disse que teve um registro de Maria da Penha. Foi esse registro da Maria da Penha, esse registro que redundou na medida protetiva, foi por causa daquela situação lá na casa dos parentes dele? Não, Foi outra situação. foi outra situação. Tá. Nesta outra situação, ele chegou a agredir a senhora? Não. Fisicamente? Fisicamente, não. Tá. Em algum momento durante seu relacionamento, tirando evidentemente agora, teve agressão física contra a senhora? Não. Tá. Ele só... Xingamentos, ameaças, é isso? Isso. Tá bom. Mas físico, essa aqui foi a Foi. primeira vez. Tá bom. A senhora disse que a respeito do... quando é que a senhora disse? Aí foi definitivo que se separaram. Quando é que foi essa separação que a senhora julgou que é definitiva? Eu não me lembro Porque bem esses a fatos aqui data. foram em outubro de 2024. Foi no próprio ano de 2024 que tinha se separado? Não me lembro muito bem, assim, tipo, de ano. Fazia meses? Fazia o quê que a senhora estava separada dele no dia dos fatos? Já fazia anos. Pra mim, já fazia um ano já. Já Tá. fazia isso. Tá bom. Durante esse tempo de separação, a senhora estava morando com a sua mãe, é isso? Exatamente. E ele morava com quem? Com a mãe dele. Com a mãe dele. Sempre morou com a mãe. E que cidade que a senhora morava? Eu moro no Jardim ABC, em Goiás. Tá. E ele? Ele morava com a mãe dele no Tororó, que já é DF. DF. Tororó é próximo de qual cidade satélite, a senhora sabe? São Sebastião. São Sebastião, tá. Nesse tempo, ele ia visitar o filho dele. A senhora disse que não criava empecilho para ele visitar o filho, certo? Certo. Mas qual que era mais ou menos a periodicidade? Ele pegava uma vez por semana, ele levava para casa da mãe, ele ficava... Como é que era? Assim, quando ele queria ver ele lá em casa, ele podia ir a hora que ele quisesse. Se ele quisesse estar lá de manhã, tanto é que várias vezes ele já foi para lá de manhã cedo. 7 horas da manhã ele estava lá e eu sempre recebia. Tá. Qualquer momento do dia que ele e eu estivesse em casa,
que eu tivesse disponível, que Ítalo não tivesse na creche, ele podia ir lá ver ele. Qualquer momento. Tá. A única vez que eu proibi ele de pegar Ítalo, não foi nem de ver, foi de pegar ele para levar para casa dele, era quando ele tinha aula. Porque realmente era muito difícil criar uma rotina para ele não chorar, para ele não gritar, para ir para Mas creche. eventualmente o menino ia com ele Ia. para casa dele. Sim, Tá. Ok, é isso que eu quero saber. É, como é que ele tratava a criança? bem. Bem. Quando ele pegava a criança e quando ele ia lá, durante esse 1 ano que vocês já estavam separados, teve algum episódio grave entre vocês ou não? Só às vezes que ele me ameaçava, ficava falando que não era pro filho dele ter contato com nenhum outro homem. Tá. A senhora chegou a ter namorado depois de que separou dele? Só o que eu tô agora. Tá. E ele, em algum momento, demonstrou ciúmes, esse namorado, fez algum tipo de. No dia desses fatos, ele já sabia que a senhora tinha namorado? Sabia. Tá. É, depois que a senhora terminou e separou, tudo que eu estou fazendo essas perguntas para a senhora, embora elas sejam um pouco invasivas mesmo, elas são necessárias, tá bom? Durante esse tempo, depois que a senhora se separou, e aí fica essa última separação, né? A senhora, quando ele ia lá, vocês chegaram a ficar juntos alguma vez? Não, era uma coisa bem. Eu tentava criar uma relação de amizade com ele. Tá, Eu sempre falei pra ele assim, olha, eu não quero ser sua inimiga, só que pra gente ficar junto não dá mais. Tanto é que ele sempre falava, bora, eu arrumo uma casa, a gente vai morar junto, tudo mais, só que eu não queria. ele demonstrava interesse em voltar. Sim, Tá bom. Agora vamos para o dia dos fatos, né? A senhora disse que na manhã do dia dos fatos ele tinha ido na sua casa, certo? Qual a explicação que ele deu? Se a senhora disse que nunca impediu ele de buscar, não. né? Como é que ele chegou lá e começou com esse assunto de que ninguém vai me impedir de buscar? Assim, por quê? O que que originou essa... Não, é por isso que eu falo que eu não entendo por quê, do que tudo que ele fez. Eu não entendo porque Tá, mas ele chegou na sua casa já dizendo que ninguém impediu ele de buscar o chegou, filho. ele me mandou a primeira mensagem que ele me mandou era 5 e pouco da manhã. Hum, E eu tava dormindo, porque eu só acordo 6 horas, porque aí eu certo, arrumo o Ítalo pra já ir pra creche, né? certo. Aí eu tava dormindo, 6 horas que eu acordei, eu vi a fila de mensagem, ligação, algumas apagadas, outras ainda tava Ah, lá. Aí eu falei assim, oi, tô aqui, vim buscar o Ítalo. Nas outras ele já tava me xingando. tá. Aí eu ainda mandei uns áudios pra ele. Eu falei, olha, você acha que eu sou vagabunda? Eu falei, eu tava dormindo, acordei agora pra arrumar o Ítalo pra ir pra creche. Falei pra você que era pra vir buscar ele só amanhã, que ele não ia ter aula, pra você ficar com ele até o domingo. Certo. Aí nisso ele já começou a me xingar. Falou que nem o cão ia impedir ele de pegar o filho dele naquele dia, porque ele ia passar o dia das crianças com o filho dele sim, e que ninguém. Isso era 12 de outubro? Não, foi no dia 3 de outubro. Ah, sim. Sim, sim, sim. Aí ele disse que ninguém ia impedir o filho dele, que nem um demônio ia fazer ele ficar sem pegar o filho dele naquele dia. Eu falei pra ele, pois hoje você não vai pegar o Ítalo, porque o Ítalo vai pra creche. E nisso, ele falou, ah, você não vai deixar? Eu falei, não, ele falou, eu vou te matar. E ele mandou um áudio de visualização única, tanto é que o povo falou que ia pegar meu celular pra fazer uma perícia, né? Eu falei que ia disponibilizar, só que ninguém nunca me procurou até hoje. Tá. Aí ele falou assim, eu vou te matar. E começou a me chamar de desgraçada, de puta, vagabunda, tudo que você imaginar de nome ruim, ele falou. Hum. Aí eu falei, se você continuar, eu vou chamar a polícia pra você. Ele falou bem assim, ah, você não vai vir aqui. Ele falou, começou a falar pra me descer lá embaixo, toda hora falando, desce aqui embaixo, eu quero ver se você é mulher pra falar isso na minha cara. E ficava nisso. Nisso eu não sei, me deu uma sensação de medo. Eu nunca tinha sentido medo dele. Mas a senhora não foi lá encontrar. Não fui. Ele Aí também não foi na sua casa. ele tava na frente da minha casa. Mas ele não entrou na sua casa. Não, ele chutou o portão e amassou o portão todo. Tá. E aí, que horas a senhora foi pro trabalho? Eu fui às 7 horas, 7h40. Ele já não estava mais ali na porta. Não tava porque eu chamei a polícia. Chamou a polícia, esteve lá? A polícia esteve lá. Que horas mais ou menos a polícia chegou lá? Depois que eu já tinha saído pra trabalhar. Tá. Aí eles me ligaram, aí eu falei, Mas a senhora avisou ele que ia chamar a polícia? eu mostrei, eu mandei um print da ligação com o policial. Tá, entendi. Aí lá no seu trabalho, que horas que os fatos mais ou menos aconteceram? Foi logo pela manhã ou foram... 10 e alguma coisa da manhã. Tá.
As imagens aqui mostram, eu tenho as imagens aqui, né? Antes dele se aproximar e desferir as facadas na senhora, a senhora chegou a ter contato com visual com ele quando ele estava de longe, assim? Não, eu não vi ele lá. Eu não A vi. senhora só viu na hora que ele deu a facada? Eu só vi na hora que ele veio falar comigo. Aí ele falou o que para a senhora? Ele não falou nada. Eu só falei pra ele, eu falei pra ele parar, pra ele não fazer nada, né? E aí? Ele falou parar. A única coisa que ele me disse foi isso, parar. E aí deu as facadas. Alguém entrou no meio para evitar que ele continuasse a dar A facada? minha patroa Tá. Depois que aí ele fugiu de lá. fugiu. Quem que socorreu a senhora? A minha patroa. Tá. Depois dos fatos, ele chegou a mandar alguma mensagem para a senhora, alguma coisa? Não, Telefonema, Não. e-mail, nada, Nada. nada. sumiu. Sumiu. Tá. O seu filho tem quanto tempo agora? Ele fez 4 anos. Fez 4 anos. E a família dele, ele continuava ajudando a senhora financeiramente com a criança? Não. Já fazia desde quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, que foi, deixa eu ver. No meu primeiro emprego, acho que eu comecei a trabalhar com 18 anos, já no final dos meus 18 anos. Certo, 18 para 19. Isso, A senhora tem quantos anos agora? até o 20. Tá. Aí eles pararam de me ajudar. Ele parou de me ajudar, não dava mais nada. Eu que tive que arcar com tudo sozinha de lá até agora. Então além dele pegar meu filho, a hora que ele queria, ver a hora que ele queria, ele não me ajudava. Tá bom. Eu entendi tudo. Dona Érica, agradeço a presença da senhora, tá bom? Fica calma ali. E a senhora tá com medida protetiva, né? Pô, ele tá preso também, tá com medida protetiva. Tá bom? Qualquer coisa procura a promotoria. Obrigado, dona Érica. De nada. Boa tarde. Obrigada. Chama agora. Vamos lá, boa tarde. Qual é o nome do senhor, por favor? Ulisses Sanz Oliveira. Tá. Policial militar, né? O senhor está compromissado a dizer somente a verdade, tá bom? Tem compromisso de dizer a verdade. O processo aqui é. Ué, onde é que está aqui o processo agora? Espera um pouco. Lema, você está com a denúncia aí? Achei. O processo é contra o Alipe Soares Fernandes, que está subindo, está preso. Diz que na manhã de 3 de outubro de 2024, dentro de um estabelecimento comercial, lá no setor habitacional Tororó, no Jardim Botânico, ele teria tentado matar a ex-companheira dele. Então ele está respondendo aqui por uma tentativa de feminicídio, tá? O Ministério Público vai fazer perguntas para o senhor, a promotora, o advogado, depois eu farei. Doutora. Sim, senhor. Boa tarde. Boa tarde. O fato foi agora em outubro de 2024. O senhor quer que leia a denúncia ou o senhor se recorda? Eu me recordo, mas Você eu acho que seria bom ler a denúncia para relembrar um pouquinho mais, né? Quer que eu leia, doutor? Manhã de 3 de outubro de 2024, quinta-feira, 10 horas, interior do Empório Natural Canoê Hortifruti, lá no setor habitacional Tororó, Jardim Botânico. Ele, utilizando de uma arma branca, teria golpeado a Érica Alves dos Santos, sua ex-companheira. Aqui diz que o crime seria motivo torpe, recurso dificultou a defesa da vítima e um feminicídio. Diz ainda que no mesmo dia ele teria ameaçado ela. É isso que consta. Ulisses, vocês estavam em patrulhamento ou foram acionados por alguém? A gente foi acionado pelo bombeiro. Pelo Os corpo bombeiros de estavam no bombeiro? local já realizando o atendimento à vítima. E a vítima, quando a gente chegou lá, ela estava com o braço para cima já, sendo atendida. Quando houve o acionamento do bombeiro, o bombeiro ligou dizendo, policial, vem para cá porque teve vias de fato, foi um roubo. O que é que o policial, o bombeiro, relatou para vocês irem até lá? Falaram que lá tiveram uma tentativa de... no caso, falou Maria da Penha, ocorrência de Maria Ele da falou Penha. Maria da Penha. Falou ocorrência de violência doméstica. Certo? Acionou diretamente o quartel. Depois eles geraram a numeração 90, né, que é o número Copom, mas a princípio, primeiramente foi no quartel que ligaram. Então a gente deslocou ao local e entrou em contato com o bombeiro que estava em atendimento à vítima. Estava atendendo a moça. Vocês conseguiram
identificar testemunhas do fato ali? Positivo. Positivo. Quem você lembra que foi Eu me lembro arrombado? que tinha uma proprietária do local. Era um E- armazém, era uma loja, o que que era? Era como se fosse uma mercearia, uma padaria. Tá. E Pelo tinha, menos isso. Tinha vários comércios ali no local. tá. E nesse local só estava a dona da padaria, Tinha mais pessoas. mas que estavam na hora do fato. Você conseguiu arrolar mais pessoas ou só a dona da padaria? O que eu conseguia rolar só foi a dona da A padaria. dona da padaria. Só a dona do Tá. estabelecimento. Houve busca pela pessoa dele com descrição, procurou-se Não, a positivo. faca. Me conta Positivo. como é que foi. A arma do crime a gente não conseguiu encontrar, né? Possivelmente estava na posse dele. Não posso afirmar isso. Mas passaram para a gente características físicas, inclusive passaram fotos, que a gente alimentou nosso sistema Gênesis. Se a senhora quiser ver, eu fiz o meu relatório Gênesis aqui, que demonstra que a gente pegou a foto, a descrição dele. Sim. As pessoas também indicaram para a gente a residência onde ele morava, né? Que parece que ele mora junto com a mãe, e o pai também mora na residência, um condomínio lá próximo. A gente foi nesse condomínio procurar ele, tentou ir nesse encalço aqui, num rastro que o pessoal passou pra gente. Aí disseram que possivelmente ele teria pegado o rumo ADF 140, né? Que dá sentido ali ao Jardim ABC do Ocidental, região ali do Goiás, e outros locais. Esse Jardim ABC que está aqui, isso já é no estado do Goiás. Estado do Goiás. Tá. Certo. Então a gente foi cá, fomos até a residência ali do autor, não encontramos ele, né? Até fizemos contato com o pai dele, que o pai dele falou que possivelmente ele tinha amigos na favelinha da Sete, que é uma região lá localizada lá em São Sebastião, porém nenhum dos destinos que relataram pra gente a gente conseguiu, logrou êxito em encontrar ele. Você, soldado Ulisses, quando esteve na residência dos pais do denunciado, você relatou por que você estava procurando ele? A Por que você estava princípio, procurando? Se você chegou a contar, olha, tem uma mulher esfaqueada, você chegou a dar isso, ou você só, estou procurando fulano? quando a gente encontrou o pai dele, eu tive que relatar sim. Fora o motivo que a gente estava lá e o pai dele passou pra gente os possíveis destinos dele. Certo. Que não concordava com a atitude do filho, que já sabia que ele já teve esse casamento aí e teve, parece que outras ocorrências de Maria da Penha envolvendo eles, né, as partes. Ele relatou isso pra gente. Voltando aqui, atrapalhando sua linha de raciocínio. Quando você chegou no mercado lá, que o bombeiro já estava atendendo, a vítima ela estava desacordada ou ela estava consciente? Consciente, Estava consciente. Ela tava com o braço pra cima, se eu não me engano, eles fizeram um curativo Tinha nela muito lá sangue por temporário. ali? Tinha muito sangue. Tinha Tá. sangue assim, por volta assim da calçada, né? Tava com o braço assim, dava pra ver. Tá. Eu não cheguei a ver o ferimento, não, que já tava. Nós temos uma filmagem. Foi a Polícia Militar que custodiou essa filmagem ou a Polícia Civil que buscou lá no local? Foi a Polícia Civil, a gente indicou pra eles Foi porque a tinha Polícia filmagem. Civil. Eu esqueci de te perguntar alguma coisa que você acha importante queira esclarecer. Doutora, eu acho que não. Fechou? Fechou. Obrigada. Pois não. Da minha parte, não, excelência. Só uma pergunta. Ela relatou que antes de ir para o trabalho, na casa dela pela manhã, ele teria comparecido lá e estaria ameaçando ela lá no portão, quebrado o portão. Ela disse que acionou a polícia militar. Não foi o senhor, então, que esteve lá pela manhã? Não, não fui eu. Tá, porque ela disse que depois que ela saiu, uma viatura da PM chegou lá, né? E depois que ela tinha saído para ir para o trabalho. Não foi o senhor, então? Não foi a gente, não foi minha equipe que foi acionada nesse momento. Tá bom. Agradeço a presença do senhor. Boa tarde, obrigado. Obrigado. Bom trabalho. Vamos lá. Tudo jóia? Boa tarde. O nome da senhora é Marinês de Bastos Cardoso Kun. Cuna, alemão. É alemão. Ah, tá bom. Dona Marinês, a senhora Sim. está sendo ouvida na qualidade de testemunha, tá Certo. bom? Então tem o compromisso de dizer a verdade. Certo. Existe um processo aqui contra uma pessoa chamada Alipe Soares Fernandes. A senhora é a proprietária do estabelecimento lá, Sim. né? É o Manoê, não, Canoé. Canoê. Isso. Diz que na manhã de 3 de outubro de 2024, uma quinta-feira, por volta de 10 horas, o Alipe Soares Fernandes teria entrado no estabelecimento e, utilizando-se de uma arma de fogo, teria desferido golpes de faca, arma de fogo, não, faca, arma branca,
teria desferido golpes contra a Érica Alves dos Santos, que seria Sim. sua funcionária. Sim. Então, é uma tentativa de feminicídio. A promotora vai fazer perguntas para a Aham. senhora, o advogado fará em seguida e, por fim, se for necessário, eu farei. Doutora, Boa tarde. Boa tarde. Esse fato ocorreu no início de outubro. Correto. Há quanto tempo a Érica já trabalhava com você? Na faixa de uns 3 meses. Uns 3 meses. Nesse período de 3 meses, o denunciado foi lá procurar por ela? Não, na realidade, ele, digamos assim, eu conheço ele de vista. Conhecia, aliás. Mas ele não ia lá. Não, não. Você ouvia na redondeza dos seus. Próximo, digamos assim, tem o nosso mercadinho, do lado tem uma padaria. Na padaria tem umas mesas que sentam na frente, né? Umas 2 ou 3 vezes eu vi ele sentado lá com o pessoal lá bebendo, né? Sem, Mas sem nada de intervir, nada ali, de incomodar. né? Não. Nesses 3 meses anteriores Uhum. a esse fato, a Érica tinha liberdade ou chegou a conversar com você reclamando dele? Não. Inclusive, a minha casa, eu passo na frente da casa do pai dele, né? Aí um dia eu fui para casa, eu vi ele sentado lá na frente. Aí eu fiz uma pergunta para ela sem fazer nada, né? Fiz uma pergunta quando eu cheguei, eu falei, como que tu foi se envolver com esse rapaz? Eu fiz essa pergunta, né? Uma semana antes. Uma semana antes. Aí ela falou, não, Mari, ele era, gente, tudo muito bem, bom, ele fazia isso, tudo era muito tranquilo. Eu falei, então tá. Mas eu só fiz essa pergunta, né? Vamos lá para o dia do crime, então. Então, assim, fica claro que ela não falava Não. mal dele, não reclamava Não, dele, pra mim não. nada disso ali com o ambiente de trabalho. Não. Nesse horário, você viu ele entrando? Não. Digamos, no nosso estabelecimento tem tipo a parte da frente que fica o hortifruti, o salão ali de venda. Aí na parte de trás um pouquinho tem tipo um escritório, assim. Aí chegou nota de mercadoria que chegou e eu tô lá lançando, né? Lançando as notas. Demorou um pouquinho que ela estava na frente. Eu falei, ó, qualquer coisa é só me chamar. Que ela para atender o cliente, ó, Sim. bom dia, boa tarde, essas coisas. Aí ela atendendo. Daí eu lançando as notas, ela falou assim, Mari, Mari. Ela falou, Mari, Mari. Aí eu levantei e fiz Você saiu do local onde saí você- de onde eu estava e fui. Aí quando eu cheguei assim no canto, que nem ela estava ali assim, eu vi ele agarrado nela, né? Os dois de pé. Os dois de pé, Tá. agarrado nela. Aí eu fui pro lado para falar. Nisso que eu continuei andando, ele começou a esfaquear ela. Você viu isso? Vi, inclusive nas câmeras que tem aí que eu mandei, consta isso, Certo. entendeu? Você gritou para ele parar? Você tentou Não, afastar? eu fiz a volta, digamos assim, ele estava com ela aqui. Aí quando eu vi que ele começou a esfaquear, foi instinto. Eu corri na direção dele. Quando ele me viu ali, eu não tenho certeza se eu se ceguei ele, eu acho que não, né? Mas quando ele viu eu correndo, ele deitou em cima, ele começou a esfaquear ela no chão daí. É essa parte que eu acho que- ele chegou a esfaqueá-la com ela caída no chão. Com ela caída no chão. Que ele fez assim e continuou. Mas daí ela botou os braços assim, né? E daí na hora que eu cheguei, aí ele correu. Daí eu corri pelo outro lado e ele saiu, cara. E aí eu dei um grito, né, com o povo lá, né? Para confirmar, Marinês, essa faca era do seu estabelecimento? Você Não. vende facas? Não, não. Ele chegou. Não, não. Ele Com já a- ele deve ter dentro da roupa dele, alguma coisa assim, não sei. Barulho dele falando com ela, você não ouviu. Não. Você só, Não, graças a escutei Deus, nada. ouviu o grito dela. Só o que ela falando, Mari, Mari. Ok. Eu estou satisfeita, Excelência. Obrigada, Marinês. doutor. Sim, boa tarde. Tudo bem? Por uma questão técnica, eu preciso Uhum. perguntar para a senhora, porque isso faz diferença para a gente Não, com aqui. certeza. Ele parou de esfaqueá-la porque ele quis ou a senhora interviu?
Eu não sei, não Entendi. posso saber, não posso Ok. saber, até porque eu fiz a volta, né? Entendi. E daí nisso que ele estava no chão com ela. E daí nessa ida ali eu já nem, não Entendi. sei, ele deve ter parado porque eu cheguei, né? Entendi. Ok, excelência, da minha parte é só. Uma pergunta só, tinha outros funcionários lá? Tinha, mas só que na parte superior, né? Daí lá é a menina que faz salgadinho, mas é lá em cima, nada. É porque Mas naquele porque no salão, caso é tipo uma conveniência lá, pequenininho, né? no salão só estava. É, só tava ela, né? Então tá bom. Dona Marinesa, agradeço a presença da senhora. Sim, Fica encerrado o depoimento. Boa tarde. tá. Aí no caso. Bom, vamos lá. O nome da senhora é Pamela Caroline Alves dos Santos, correto? Isso. Tá bom. A senhora é irmã da Érica. Uhum. Tá. A senhora está sendo ouvida na qualidade de testemunha, a senhora tem o compromisso de dizer a verdade, tá bom? Aqui, os fatos aqui são fatos que são imputados ao Alípio Soares Fernandes. Diz o Ministério Público que ele esfaqueou a sua irmã no local de trabalho dela, no que seria uma tentativa de feminicídio. Entendeu? Sim. Tá. A promotora vai fazer perguntas, o advogado e depois eu. A senhora fala no microfone só para a gente poder gravar, tá bom? Aqui? Boa tarde, Pâmela. Boa tarde. Você tem amizade com a sua irmã ou vocês são irmãs distantes? A gente tem amizade. Tem amizade, né? Uhum. Porque eram vizinhos. Pâmela, nesses 2 anos ou 4 anos que ela viveu junto com o denunciado, ela chegou a relatar algum problema para você? Tipo, discussão, bate-boca, briga? Sim, muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Você tem conhecimento se a sua irmã chegou a fazer um pedido de medida protetiva na delegacia? Ela pediu. Ela pediu. Quando ele pegou a criança e queria fugir com ele, ela pediu uma medida. Uma medida protetiva. Então, Foi. teve esse incidente dele querer fugir Ele pegou a criança. Teve uma queda, então a polícia teve que intervir e tudo. Teve uma queda? Ele pegou a criança e acabou tentando fugir da polícia, e ele acabou caindo com a criança. Quando ele era pequeno. E era bebê ainda? Ele era pequeno ainda. Era pequeno. Então, foi em razão disso que veio o pedido Foi. da medida protetiva. Tá. Nesse outubro aqui, vocês eram vizinhas ou não? Sim. E o que aconteceu de manhã, no dia que ela foi esfaqueada? Você recorda? Você estava na sua casa ou alguém lhe contou? Não, eu estava em casa. Só que eu estava dormindo no horário. Tá. Era muito cedo? Era bem cedo, eram às 6 e pouco da manhã. E o que aconteceu, Pamela? Eu estava deitada, eu acordei com o meu esposo falando que tinha alguém batendo no portão. E eu ouvindo os barulhos muito fortes no portão. E aí ele pegou e desceu. O meu esposo, ele desceu para olhar o que que era. E quando ele chegou lá embaixo, ele já tinha saído correndo. Tanto é porque os vizinhos começaram a sair do apartamento e ele viu que tinha muita gente olhando, aí ele saiu correndo. Aí eu mandei uma mensagem para ele, que ele estava com o telefone da mãe dele. E ele falou que. Aí eu falei que ele tinha arrebentado o portão. Aí ele respondeu, dando risada, ironicamente, falando que o portão era podre e que ele só tinha dado um chute. Aí ele pegou e deu risada, debochou da situação e tudo. Aí ele falou assim: ah, depois se os vizinhos ficarem reclamando, eu pago. E foi essa conversa. Essa mensagem veio depois Que ele arrebentou o portão. e antes ele esfaquear a sua irmã. Isso, tudo isso antes de Lhe esfaquear. pareceu que estava doido? Não, ele me parecia a pessoa de antes mesmo, normal, que ele sempre foi. E você chegou a chamar a polícia por essa questão? Não, não chamei, não. Tá. Depois do esfaqueamento, você conversou com a sua irmã? Ela me ligou. Ela me ligou chorando, falando que tinha acontecido isso, muito abalada. Até não acreditei. Aí ela me ligou chorando, falando que tinha sido esfaqueada. Aí ela falou que ia pro hospital e tudo, falou os detalhes. Eu liguei para minha mãe e conversei com minha mãe sobre a questão. Sobre a questão. Tá bem. Como é que ela está hoje Ela voltou no normal, namorando o Renato? Sim, Tá ela- indo, tá seguindo? Tá seguindo normalmente. Certo. Eu não tenho mais perguntas, excelência. Obrigada. Doutor, tem alguma pergunta? Não, excelência. Não tem. Sem perguntas, dona Pamela, eu agradeço a presença da senhora. Boa tarde, tá bom? Tá bom, obrigada. Agora, o Renato. Se tiver ok, você me avisa. Boa tarde, o nome da senhora é Luzinete Alves Ribeiro dos Santos?
Dona Luzinete, a senhora é mãe da vítima, né? Da Érica? Isso. Tá bom. A senhora está sendo ouvida na qualidade de testemunha, a senhora tem que dizer a verdade, Tá. tá bom? Uhum. Diz que na manhã de 3 de outubro de 2024, lá no lugar de trabalho dela, da sua filha, né? Uhum. No Empório Canoê, o Alípio Soares Fernandes, que era ex-companheiro dela, teria entrado ali e esfaqueado a Érica no que seria uma tentativa de feminicídio, tá bom? Sim. A promotora fará perguntas para a senhora, o advogado, e ao final, se for necessário, eu farei. Doutora. Tá. Boa tarde, dona Luzinete. Boa tarde. De acordo com as declarações da sua filha aqui, a senhora não dava a bênção total para esse relacionamento deles, Não, né? não. E a senhora se sente à vontade de dizer por quê? Porque desde o início que ela começou a namorar com ele, às vezes assim, eu comecei a não aceitar ela namorar com ele, porque eu ia falar muita coisa assim, nem tanto que ele aprontava, era pelo motivo dele que mexia com as coisas dele, assim, usava alguma coisa, e eu sempre tive esse Eu lado não- meio rígido que não Desculpa, queria. dona Luzinete, usava o quê? É droga, é roupa? Sim, não, só droga mesmo que ele usava assim, acho que maconha, e eu sempre nunca aceitei isso. Certo. Entende? Aí, mas depois, aí ela continuou namorando com ele, aí ficou, aí foi o tempo que ela engravidou, aí eu não podia mais fazer mais nada, né? Aí ela foi morar com ele, e aí ficou, e depois ele começou a ficar de boa com ela, eu acho que parou mais de usar esse trem, sabe? E aí eu não tive mais problema nenhum com ele ficou tranquilo, só teve uma vez que ele ficou aí meio surtado com ela, discutia, mas eu acho que isso é normal, né? Aí, pra mim, tem nada que falar assim contra ele sobre acusação, essas coisas com ele, não. Tá. A Érica é vizinha de alguma outra filha sua? Da Pamela. E a senhora é vizinha ali também ou mora em outro local? Eu Ou a sou- Érica mora com a senhora, né? Ela morava comigo nesse tempo todo. Aí ela, depois que aconteceu isso, tinha pouco tempo que ela tinha passado a morar sozinha. Mas é perto, fica uma rua acima da minha. Então, quando aconteceu isso em 3 de outubro, ela já morava sozinha. Já morava sozinha. Próxima a você, mas Próxima a mim, mas um pouquinho numa rua mais acima, é mais próximo da Pamela. É quase. quando esse período que aqui ela falou idas e vindas e tal, alguma vez ela disse para você que tinha medo, que ele ameaçava ela de morte, ou ela ficava envergonhada de tanto Não, conselho que ela recebeu e não seguiu? ela nunca falava. Eu acho até que se ela tivesse alguma ameaça sobre isso, ou ela tinha vergonha, ou ela ficava com medo também de eu jogar na cara dela alguma coisa, porque eu não queria, né? Mas ela nunca comentou nada comigo, não. Com relação ao netinho, ela era atenta a essa questão do autismo? Ela levava no médico? Sim. Você sabia, conversava? Sim, depois que a gente descobriu que ele era, aí a gente sempre tá levando. Eu levava, Ela nunca levava. foi negligente nessa questão do Não, não. tratamento da saúde do menino. Não. Ela levava, a avó dele também, a mãe do Lipe levava. E era assim, a gente ia ficar revezando, porque todo mundo trabalha, né? Um quando não podia, o outro levava. Quando aconteceu essa tragédia aqui no 3 de outubro, teve um acontecimento de manhã na casa. Você soube se houve algum acontecimento na manhã de 3 de outubro na casa de algum familiar seu? Da Pamela. O que aconteceu na casa da Pamela? Na casa da Pamela, disse que ele ficou chamando ela, porque eu acho que ele não estava bem normal, porque ele até errou o prédio da Érica, né? Ele foi Elas chamando. são vizinhas e ele São foi na vizinha. casa da Pamela. Aí ele foi, eu acho que ele pensou que o prédio da Érica era o mesmo da Pamela do lado. Aí, mas ele já sabia, ele errou. Aí ele pegou e ficou chamando no portão da Pamela. Aí o pessoal não saiu porque pensou que eram outras pessoas gritando, né? Os vizinhos viu, né? Aí ele só deu um chute no portão Ele e quebrou o portão? só arrebentou a fechadura um pouquinho. Ah, tá. Aí ele saiu e foi embora. Certo. Você sabe se a Pamela registrou ocorrência disso? Não. Ficou com medo ou não registrou? Não, eu acho que ela não registrou, não. Tá. Porque foi bem no dia que aconteceu isso, né? Só pela manhã. Depois que aconteceu essa tentativa aqui do feminicídio, ela voltou para sua casa. Quem? A Érica? Sim. Eu estava no trabalho e aí me ligaram que ela tinha acontecido isso, né? Aí eu saí peguei um Uber do Vicente Pires e fui para
do Hospital Paranoá. Quando eu cheguei lá, ela já estava esfaqueada, já estava na sala de cirurgia. E aí ela voltou a morar com você. Aí eu Ficou- acompanhei ela esse tempo todo, saí com ela, fui em São Sebastião, lá na DP, aí voltei com ela para casa, e sempre nos dias acompanhando ela. seguintes, o que eu quero saber é assim, os dias seguintes, Ela ficou na minha casa. ela dormia bem, a vida dela estava tranquila, Não, ela não estava tava muito, sorridente. não, ela não estava muito tranquila, ela estava muito preocupada, ela ficou com medo. Do que ela tinha medo? Mas ela tinha medo assim, porque a polícia ainda não tinha pegado o Lipe, ela ficava com medo dele voltar, querer fazer alguma coisa, mas é igual eu falei para ela, tira isso da sua cabeça, que ele não vai voltar para fazer. Porque assim, na minha mente eu não tô, tipo, falando, mas assim, eu acho que se o Lipe tivesse normal, pelo que eu conhecia ele, ele não fazeria isso. O que é normal para a senhora, dona Lu? Normal que eu quero dizer assim, sem usar alguma coisa, tipo droga, essas coisas, sabe? Porque se ele tivesse sem usar droga, eu acho que ele não fazeria isso, porque eu conhecia ele, ele era uma A pessoa senhora muito bom quando ele encontrou estava com ele normal. no dia 3 de outubro? Não, mas o pessoal falou que Não, a senhora. Não, não encontrei com ele. Então a Ele senhora não só... sabe se ele usou droga no dia 3 de outubro. Não, eu não sei, mas assim, a A conversa senhora viu ele no dia 3 de outubro? não vi. A senhora, se não viu, pode dizer que ele usou droga? Porque a mãe dele tinha falado para mim que ele tinha passado a noite bebendo e usando essas coisas. É por isso que eu tô falando aqui, a A mãe é mãe. sempre mãe, né? Mas ela disse mesmo que foi isso. E eu acho que se ele tivesse no normal dele, ele não tinha ido no portão da Pamela. Ele foi no portão da Pamela porque não estava sabendo nem onde que era o portão da Érica. E ele já conhecia o portão da Érica. É. Tá bom. Mas agora a senhora, ela está morando na casa dela, Tá na casa dela, tá certo. Muito obrigada. nada. Doutor. Tem sim. Não, a senhora tem que. Ah, Ainda tá, tem desculpa. as perguntas dele. Ah, tá. Boa tarde. Boa tarde. A senhora, desses fatos todos, a senhora acha que ele quis matá-la ou que ele quis dar um susto nela, machucá-la? Qual que é a opinião da senhora? Não, aí a questão da opinião, não, doutor. Vamos fazer de outro jeito. Sim. Pelo que a senhora, tudo que a senhora conhecia do relacionamento entre eles, a senhora julgava que ele seria capaz de tentar matá-la? Não. Tá bom. Só isso. Obrigado. Nada. Boa tarde. 30 minutos para a realização da sua tese. O senhor está